certo de primeira. Seria o mundo da Alice nos Países das Maravilhas. Você não acha? Talvez se amadurece, para de mimimi, para de ser um bunda mole e entenda que esse é o único nível da pirâmide que você não quer estar. Esse projeto não foi criado para as pessoas que vão ficar por mais de 30 dias nesse nível. Uma outra característica do beginner é que ele está completamente sozinho. Se você realmente está seguindo o que eu falei nas últimas aulas, você vai deixar de estar sozinho muito, muito rápido, beleza? Não imagino, como eu acabei de dizer, que por mais de 30 dias. No nível professional, avançando aqui para o segundo nível, onde a maioria das pessoas devem estar, começando um negócio digital, você já tem a característica de ter aberto o seu MEI, no mínimo. Ok? O seu CNPJ. Você agora realmente pode falar, eu sou um professional, eu sou um profissional no que eu faço, eu tenho CNPJ. Eu posso sacar mais de R$ 1.900 dessa plataforma aqui por mês, ou de todas as outras das quais eu cadastrar o meu CNPJ. Outra característica, você está no mesmo cenário de outras pessoas que podem faturar milhões todos os meses. A diferença entre vocês só é até então o nível de foco, o produto certo e as estratégias aplicadas. Então você está muito mais próximo a toda essa liberdade do que você imagina. Uma outra característica do professional, você está com mais alguém. É agora que você começa a colocar alguém junto com você no seu negócio. E esse alguém eu já vou te dizer em alguns momentos quem é exatamente. Você está com negócio. E esse alguém eu já vou te dizer em alguns momentos quem é exatamente. Você está com ferramentas atreladas ao seu negócio que te ajudam a automatizá-lo ainda mais e está também com uma outra segunda pessoa. O nome dessa pessoa eu dou de O Canivete Suíço. É assim que a minha empresa cresceu e é assim que várias outras das quais eu pude acompanhar de uma forma mais próxima, estando na mesma modalidade de negócio que a minha, cresceram. É assustador a similaridade entre essas empresas, ok? Então, a primeira pessoa da qual você contrata de certo modo é o que nós chamamos de um canivete suíço. Em alguns casos, a ordem é um pouco diferente. Neste nível, a característica que eu acabei de falar, na verdade, não só tem mais uma pessoa, você tem duas pessoas com você. E a ordem de contratação entre essas duas pessoas pode mudar de empresa para empresa, não tem problema nenhum. Essa segunda pessoa é o suporte. Você vai entender com o tempo quais tarefas, somente a partir do momento que você começar a ganhar dinheiro, mais colocam dinheiro no seu bolso literalmente, e quais aquelas que acabam, na maioria dos casos, gastando mais o seu tempo e fazendo não conseguir escalar tanto o seu negócio. São tarefas que às vezes não exigem só minutos, elas exigem horas do seu dia e te acabam pagando muito pouco por isso. Somente ganhando dinheiro você começa a perceber. Não adianta eu te dizer isso. É difícil entender, porque você ainda talvez não tenha tido resultados com 2, 3 horas publicando uma campanha no Facebook e acordando no seguinte dia, observando logo pela manhã, que você realizou 10 vendas. Isso sim colocaria muito dinheiro no seu bolso. Você ainda não passou pela experiência de ficar respondendo por horas e horas e horas e-mails de pessoas que já compraram os seus produtos, para saber que aquilo sim é uma tarefa que deve ser feita, mas é a que menos coloca dinheiro no seu bolso. Então, essas empresas ou no início contratam o que a gente chama de canivetes suíços, que logo mais eu vou te explicar o que é exatamente, ou contratam inicialmente uma pessoa para o suporte. Uma das principais funções contratadas inicialmente. Uma pessoa para o suporte do teu projeto. Uma que vai cuidar dos seus alunos. Uma que vai responder todas as dúvidas necessárias. Apesar de você talvez ser o especialista, e logo aqui, nessa sessão de construção de equipe, você, olha para mim, ok? Porque todo mundo passa por isso. Vai começar a pensar e colocar algumas objeções no caminho para essa função não pode ser delegada, porque sou eu o especialista quem deve ficar respondendo os meus e-mails. Uma outra pessoa não vai conseguir fazer isso tão bem quanto eu. Você está absolutamente correto, mas errado ao mesmo tempo. Uma pessoa talvez sim nunca vai conseguir responder os e-mails da forma que você responderia. Mas se você se prender a isso, no mínimo não procurando deixar com que ela responda 80% no nível de assertividade similar ao seu, você se verá preso no seu negócio a todo momento. Essa é a dura realidade. Vários CEOs fariam de uma forma muito melhor os trabalhos que os seus colaboradores estão fazendo em empresas gigantescas. Mas se eles não optassem por isso, as empresas não seriam gigantescas. Quando você pensar, essa pessoa não posso contratar,
lembre-se sempre, você pode estar errado e certo ao mesmo tempo. Eu já deleguei várias funções das quais eu julgava impossível, tá? Eu julgava impossível de serem delegadas. No nível professional, você tem que se lembrar que nós temos aqui também a oitava maravilha do mundo. A oitava maravilha do mundo, para mim, nos negócios de hoje, se chama freelancers. Isso é muito, muito foda. Isso eu acabei percebendo com tanta ênfase no livro Trabalho 4. Ele diz que uma das melhores coisas que ele encontrou é isso. Para você talvez não seja novidade. Passando pela fase 2, você utilizou, talvez, né, a tática ali de alguns freelancers poderem ter concluído alguma coisa para você. E por que essa é uma das oitavas maravilhas do século XXI? Pense comigo. Se eu tivesse que inicialmente contratar um tradutor para traduzir um e-book de PLR, e esse tradutor me exigisse 6 meses de contrato no full time para que ele pudesse trabalhar só para mim, traduzindo e-books, eu teria que já comprometer o caixa da minha empresa pelos próximos 6 meses com aquele faturamento. É o mínimo que eu deveria fazer para conseguir pagá-lo, para conseguir sobreviver. Mas hoje, para centenas de funções, nós temos uma pessoa que pode falar com você assim: ok, eu sei fazer isso, me dê algumas horas, eu vou te cobrar isso. E depois, cada um vai para o seu canto. Isso é maravilhoso. Você não está comprometendo com o caixa da sua empresa. Empresas físicas, vocês acham que eles têm a possibilidade, em alguns casos, virarem para os vendedores e falarem assim: ok, trabalhe para mim só no dia de hoje e você depois está livre e você me cobra essas horas? Não a todo momento. Eles não podem fazer isso a todo momento. Você pode criar um negócio de 6 e de múltiplos 7 dígitos, como eu já fiz, delegando algumas funções para pessoas que trabalham em plataformas de freelancers, como Workana, 99 Freelas, 20 pilas, por alguns reais, e depois cada um vai para o seu canto, como eu já fiz. Criei um produto uma vez que me custou R$ 4.100 e que já hoje me deu mais de R$500 mil em faturamento. Todos esses R$ 4.100 que eu acabei gastando foram através do Workana. Profissionais que me criaram as páginas, profissionais que me criaram e fizeram a tradução, profissionais que diagramaram o e-book, criaram a logo. Eu não fiz nada. Só tive a ideia concebida. Por isso que, por muito tempo, enquanto várias empresas de marketing digital tinham orgulho de dizer: hoje eu possuo 40 colaboradores e a minha folha de pagamento está em R$150 mil, eu, na verdade, tinha o orgulho de dizer: hoje eu possuo 8 pessoas na minha equipe e a minha folha de pagamento fixa de pessoas, sendo essas 8, né, full time, é de apenas R$20 mil. Enquanto, na verdade, para freelancers, neste mês, eu paguei R$30 mil. Ou seja, eu tive R$50 mil em pagamentos para trabalhos colaborativos, enquanto mais da metade não foram destinados a pagamentos fixos. Eu não comprometi o meu caixa com mais de R$30 mil pelos próximos 6 meses, um ano, para que eu pudesse continuar gerenciando o meu negócio. Quem você acha que nessa equação é mais esperto? Quem se vangloria por pagar R$150 mil para sua equipe, ou quem acaba pagando mais ali para freelancers do que em sua folha de pagamento fixa? Isso é maravilhoso. Outra característica do nível professional é que é aqui, nesse nível, que eu já cheguei a faturar milhões de reais. Ok? Porém, com não mais de 2 ou 3 projetos rodando ao mesmo tempo. Exatamente isso. Com não mais de 2 ou 3 projetos rodando ao mesmo tempo. No momento que você se pegar com mais de 2, 3 projetos rodando ao mesmo tempo, com no máximo 3 pessoas na sua equipe, significa que você deve avançar para o próximo nível. Outra característica é que você tem automações em toda a sua estrutura de vendas. Eu vou te mostrar quais são essas ferramentas aqui. Você ainda não as conhece. Se é um iniciante nesse mercado, você acabou de passar pela fase 1 e fase 2. Essas automações servem para você ter mais liberdade. Elas servem para fazer com que você tenha que passar menos tempo no computador e mais tempo fazendo aquilo que você gosta. Eu não quero abrir um notebook na praia, para ser sincero. Eu quero não ter que abrir um notebook na praia, tendo a certeza que meu negócio está funcionando sem a minha presença. Cada segundo de tempo a mais que eu fico aqui sentado é um segundo de tempo que eu deixo de contemplar um pôr do sol. Ok? Vou te mostrar quais são as ferramentas, não só as pessoas e as funções que eu tenho para conseguir automatizar ainda mais o meu negócio.
Nesse nível professional, assim como eu estava atuando nele, você também deve se preocupar com a separação adequada de toda a receita, de um nível profissional. Toda a receita, obviamente, vai para o seu CNPJ, para uma conta pessoa jurídica. Depois, há o que nós chamamos de distribuição de lucros, e esse dinheiro vai para a pessoa física, ok? Eu, nesse nível, já me preocupava em não deixar todos os meus milhares e milhares de reais, toda a grana que eu estava fazendo. Eu cheguei a faturar múltiplos 7 dígitos aqui e colocar também múltiplos 7 dígitos na minha conta pessoa física. Eu não deixava com que esse dinheiro ficasse aqui. Eu fazia com que esse dinheiro, além de ir para a pessoa física, fosse para uma carteira de investimentos. Não vou falar sobre isso, só estou dizendo que é algo que você pode fazer. Por quê? Porque milhões parados em uma conta não rendem nada, a menos que você os coloque ali numa conta poupança, numa carteira poupança. O dinheiro na conta física, na poupança, rende menos do que a própria inflação, ou seja, mesmo estando ali, você está perdendo esse dinheiro. Ele está, em outras palavras, se desvalorizando. O quão ruim é isso? Você está ganhando muito dinheiro, ok? Você está se esforçando e o seu dinheiro fica parado na sua conta, se desvalorizando. É como se algumas notas todos os meses fossem rasgadas. O que eu fiz? Depois da pessoa física, eu sempre mandei o meu dinheiro para uma carteira de investimentos. Na minha conta pessoa física, só fica aquilo que eu uso para gastar todos os meses. Meus gastos pessoais. Quando eu tenho que ter na minha conta para manter minha vida. Então, não é ali que fica todo o meu dinheiro. Esse dinheiro fica em investimentos que rendem cerca de 0,5% até 1% mês. Que tá bom demais. Pense só, R$1 milhão rendendo 1% ao mês em carteiras com rendas fixas e variáveis, no nível mais seguro possível. Eu sou cara conservador, eu não estou nem aí para investimentos, eu não sei exatamente de nada sobre esse mercado e nem quero saber, porque toda a minha energia eu só gasto aqui em estratégia de marketing digital. A partir do momento que eu tenho que ficar sabendo que a moeda é mais desvalorizada porque eu já conheço alguma coisa, eu estou achando que estou perdendo meu tempo. De fato estou deixando de ganhar dinheiro do que realmente importa para mim. É aqui que eu faço dinheiro, beleza? Mas eu tenho já uma carteira fixa e todas as pessoas conseguem criar uma carteira fixa de uma maneira muito simples e fácil, com rendimentos fixos e variáveis, que podem te dar tranquilamente esse percentual no nível mais conservador possível, 0,5% a 1% mês. R$1 milhão a 1% ao mês são R$10 mil a mais na sua conta. Agora, avançando para o nível leverage, alavancagem. Você tem aqui uma equipe com mais de 2 pessoas no físico ou no remoto, porém agora no full time, ok? Full time com você. Assim como no professional, ao contratar as 2 primeiras pessoas, o canivete suíço ou o suporte, que são full times, você tem também no leverage, no mínimo essas 2 pessoas full time com você. Você tem um canivete suíço para apagar incêndios. Esse canivete suíço nada mais é do que, em alguns casos, para algumas empresas de marketing digital, a primeira contratação que eles fazem. É uma pessoa que vai conseguir fazer de tudo um pouco. É uma pessoa que vai conseguir apagar os incêndios quando você não puder apagar sozinho, quando você não estiver disponível. É uma pessoa que literalmente, assim como você, vai entender de tudo um pouco. É exatamente aquela pessoa que já estava com você no nível professional. No leverage, você faz um alinhamento semanal. É o que eu te mostrei aqui em um dos pontos logo no início dessa aula, com todas as pessoas da equipe, para que elas saibam exatamente o que todo mundo fez, o que ela fez na semana anterior e o que ela vai fazer, assim como também o que todo mundo vai fazer. Você tem como outra característica a capacidade para mais projetos em paralelo. Como eu disse, no nível professional, na minha experiência, no nível anterior, você não consegue tolerar mais que 2, 3 projetos rodando ao mesmo tempo. Por mais que com um projeto você possa faturar milhões e com 2, 3 projetos você possa faturar múltiplos 6 dígitos, que dariam a mesma coisa que esses milhões em um só projeto, quando você tem mais de um projeto, as demandas aumentam. Então você não tem que comparar a coisa ao nível de faturamento. Não é porque eu faturei milhões no nível professional que você pode ter 7 projetos faturando os mesmos milhões, juntando, né, o valor ali de receita de todos eles. Não é assim que funciona. Então, no leverage, você é uma pessoa que já tem capacidade para tolerar mais projetos, mais do que 2, 3 projetos ao mesmo tempo. Você tem a organização com processos. Eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. E para que não fique vago essa parte, o que eu quero dizer é, na minha equipe hoje eu tenho automação para vários processos. Cada coisa que cada pessoa tem que fazer em sua função está ali já armazenada em um modelo de vídeo
para que quando ela entre, ela simplesmente assista e não precise de falar nem mesmo com o líder dela, talvez, para entender como é que ela deve cumprir com aquela função. Outra característica do Leverage é que você verá que uma ferramenta aqui, adaptada ao seu negócio, pode te economizar dias, semanas de trabalhos, ok? Para as pessoas ali na sua equipe. Outra coisa é, a primeira pessoa geralmente, como eu disse, é um canivete suíço. A segunda é uma pessoa para o suporte, ou o inverso. Daí vem agora as outras funções que você começa a contratar em ordem nessa seção do Leverage, nesse nível da pirâmide. E essa ordem geralmente está constituída da seguinte forma: canivete suíço, suporte, tráfego, sim, você vai delegar o seu tráfego, copywriting, toda a escrita persuasiva, financeiro, não é você que vai passar a fazer os seus pagamentos mais, ok? Os pagamentos da sua equipe, inclusive os seus pagamentos pessoais. Eu hoje possuo uma assistente pessoal para fazer tudo que eu preciso na minha vida. Reservas em hotéis, compras de passagens, eu não faço nada. Ela cuida das minhas tarefas, cuida do que entra no meu calendário de tarefas. Ela me avisa das coisas importantes. Ela, em alguns casos, fala com pessoas que tentam chegar até mim. Tá certo? Então, hoje eu possuo esse nível. Então, você tem o financeiro, o construtor e design das páginas. Tá? Eu estou falando das duas pessoas ao mesmo tempo. O construtor, que ao mesmo tempo é o designer das páginas. É uma das primeiras contratações que você faz. Você não quer inicialmente contratar uma pessoa que só constrói a página e depois uma pessoa que só faz o design da página, né? Eu tenho hoje essas pessoas separadas. Eu tenho um designer que primeiro cria só o modelo da página, só aquele design mesmo propriamente dito, e tem uma outra que aplica essa página, que constrói essa página online. Mas inicialmente, nessa fase, eu contratei uma pessoa que faz as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito? Eu não tinha ainda necessidade para contratar essas pessoas de formas isoladas. E por último, você tem um videomaker, caso você tenha necessidade de gravar vídeos constantemente. E agora vem algo importante. É a última coisa que eu tenho para falar com você sobre essa parte. Talvez aqui você esteja se perguntando, ok, eu saí do beginner, eu fui para o professional. No professional, eu já deixei de fazer menos coisas, né? Eu já tenho uma pessoa, duas pessoas me ajudando, uma pessoa já no suporte, talvez. Então, pelo menos o suporte eu sei que eu não vou fazer mais. E no Leverage, quais são as minhas funções? Você deve tocar em métricas chaves. Você deve saber quais são as conversões principais de cada uma das etapas da sua empresa. Então, eu estou falando de qual é a conversão majoritária que eu tenho que ter nos meus boletos, qual é a conversão que eu tenho que ter no meu upsell, qual é a conversão que eu tenho que ter nos meus outros pontos. Para que eu possa saber, caso não esteja batendo essas conversões, dizer para minha equipe, olha, é aqui que nós temos de melhorar. Se ninguém olhar para isso, e a pessoa mais adequada a olhar para esses pontos é você, a sua empresa pode atingir o que a gente chama de platô, ou começar a afundar, beleza? Porque você não sabe no que você pode melhorar e o que está ruim. Perfeito? Então, olho nas métricas. Um outro ponto é o copywriting. Mas, Finch, você acabou de dizer, logo há pouco, que uma característica desse ponto é que ao começar a contratar, eu também contrato um copywriter. Eu posso ter essa pessoa, e você pode ter essa pessoa, inclusive, como um canivete suíço também, tá? Não tem problema. Como que agora você está dizendo que eu tenho que tocar no copywriting? Não, você não tem que tocar no copywriting. Você tem que entender muito bem se o que você recebe de um copywriter está ou não persuasivo. Então você tem que ter uma noção muito boa de se suas cartas de vendas estão realmente batendo os pontos cruciais ali de gatilhos para conversão. Você tem que ser a pessoa também que idealiza as estratégias de funil. Esse é um outro ponto. Você tem que ser uma pessoa que também cria novas ofertas. Tem ideias para novas ofertas dos produtos que podem estar rodando. Como, por exemplo, estou chegando em novembro. Equipe, vamos fazer uma nova oferta de Black Friday para este produto. E a oferta vai ter esse preço. Bum. Todo mundo já sabe o que fazer, já sabe como criar a oferta e tudo mais. Você tem que ser a pessoa que cria novos projetos, a que traz novos projetos. Nenhum problema em outras pessoas da sua equipe também terem a ideia para isso, mas ninguém é melhor que você. Você é o CEO da empresa, certo? E você tem que ser a pessoa que cuida da contratação. Você não tem que ser a pessoa que cuida disso logo de início, mas que no mínimo começa a observar aqui quem são as pessoas que estão entrando no seu navio. Você tem uma empresa ainda com 1000 pessoas, você tem uma empresa com talvez 10, 20, 30 pessoas. E todas elas têm que conhecer você. É isso. Na parte do equity, nós temos o foco em LTV. Para mim, a palavra mais importante, né, de forma abreviada aqui sendo dita,
do marketing digital. Lifetime Value. LTV nada mais é do que a quantidade de grana que uma pessoa deixa com você por toda a vida a partir do momento que ela comprou o primeiro produto de você na sua empresa. Então, as empresas que estão nesse nível de equity, criando valorização, que, enfim, acaba significando isso, né? Para quem não sabe, equity nada mais é do que a valorização de uma empresa, ok? Quando você está preocupado com isso, ao mesmo tempo, você está fidelizando os seus clientes. Você não está preocupado mais só em realizar uma venda para cada uma dessas pessoas que acabam comprando esses seus produtos. Você está preocupado em realizar a segunda, a terceira, a quarta venda para a mesma pessoa que inicialmente comprou algo seu. O cálculo é o seguinte: para qualquer pessoa que entrou no Starbucks hoje, o lucro que eles possuem até o final da vida delas é de R$40 mil, no mínimo. Ou seja, é como se cada pessoa comprasse R$40 mil de café, ou seja lá o que for, dentro das lojinhas do Starbucks no mundo inteiro pelo resto da vida delas. Como esse cálculo é feito? Simples, não significa que cada pessoa vai comprar literalmente isso. Eles pegam o faturamento total e dividem pela quantidade de clientes. Você tem que procurar aumentar o LTV da sua empresa se você quer jogar nesse nível. Você está criando processos. A sua equipe é 100% autogerenciável. Você cria o que nós chamamos de gamification para os seus alunos, para os seus clientes. E se você não sabe o que é isso, logo mais isso vai ficar mais claro para você. Você também cria, o que é muito importante, não dá para fazer equity sem isso, branding. Eu faço muito branding nos meus negócios. Você cria também o que nós chamamos de uma marca guarda-chuva. Uma marca guarda-chuva nada mais é do que você atrelar uma marca principal abaixo de todas as suas outras marcas dos seus produtos. Que não possua literalmente o nome de uma pessoa, mas o nome de uma empresa. Porque assim, ao procurar valorizar a sua empresa, vendendo ela mais tarde, possivelmente, né? Ela não teria o nome de uma pessoa que pode pegar um resfriado e morrer. Ela seria algo mais sólido, um nome que não morre, ok? E por último, nessa parte, como eu já até acabei dizendo, você tem não só o que está incluso, na verdade, né, no leverage, no professional e no beginner, a fidelização de clientes. Agora, para finalizar com essa aula e você entender exatamente em que nível você vai estar jogando à medida que você for avançando por cada uma dessas etapas dessa pirâmide da evolução, você precisa entender que também existe uma outra pirâmide. Essa outra pirâmide eu chamo de pirâmide operacional do CEO. Ela nada mais te mostra do que a evolução que você como CEO tem operacional, do que você deve ou não fazer por durante o seu negócio. À medida com que você vai avançando do beginner, professional, leverage e equity, você vai avançando também nessa segunda pirâmide, automaticamente. Nessa segunda pirâmide nós só temos 3 níveis. A base começa com o operacional. No meio da pirâmide nós temos um nível tático e no topo da pirâmide o executivo. O operacional, base da pirâmide, é onde você praticamente ainda está no beginner e no professional. Você coloca a mão na massa. Você ainda está fazendo o operacional em vários aspectos, ok? No nível tático é onde você começa a deixar de fazer muito do operacional, em mais de 50% do que está sendo feito dentro da sua empresa, e passa a delegar todas essas outras coisas para as outras pessoas, que aí sim são pessoas do operacional e vão começar a fazer o que você precisa. Tive uma ideia para uma nova oferta, ok, a nova oferta é criada por uma pessoa, a página é criada por outra, a campanha é disparada por outra e por aí vai, certo? Você é a pessoa que idealiza. Se não houvessem realmente hierarquias como essas, até mesmo como há num navio, você provavelmente bateria aí no iceberg e seria mais uma pessoa para compor o novo filme do Titanic, tá? Então, você precisa entender que para cada hierarquia no mundo, para cada empresa, há esse nível de evolução. Isso não é algo muito novo aqui, o que eu estou falando, perfeito? E por último, nós temos o nível executivo. É um nível do qual você só delega. Mas entenda que delegar é diferente de delargar. Você não vai conseguir chegar no nível executivo delargando nunca, beleza? Deixando a sua empresa às traças. Aqui é onde está o nível de todo empreendedor que almeja a liberdade, o nível executivo. Se eu puder exemplificar aqui com uma metáfora, seria como um time de futebol. No time de futebol existem os jogadores, mão na massa, operacional. Existem os técnicos, que dão as ordens, treinam o time, tático. E existem, na verdade, os donos da bola, os que compram os times, os que fazem a publicidade, os que sabem exatamente para onde o time
deve ir. Os que estão ganhando dinheiro com aquilo, ok? Além de todas as outras pessoas. Mas, olhando a coisa de um nível muito mais superior, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Nas próximas aulas você vai conseguir ter um pouco de tudo isso de forma muito mais detalhada, ferramentas, arquivos para downloads, e vai entender de forma mais clara tudo o que você possa não ter entendido aqui nessa aula. Não se preocupe, beleza? Agora, se você me dá licença, eu já estou um pouco cansado de ficar aqui. A ilha não tá tão ruim assim, tá? Eu vou entrar na piscina um pouquinho. Cadê o bebê que tava ali? Cadê a Bárbara que tava ali? Bebê, vamos entrar na piscina, pô. Ui,